Então, como que esse equilíbrio dos 5 elementos afeta na tua casa e na tua vida? Primeiramente, cada pessoa tem um elemento sobressalente. O que quer dizer isso, tá? Por exemplo, uma pessoa que é muito metal, né? A gente tem os 5 elementos, mas na nossa personalidade, a gente tem um elemento mais sobressalente. Por exemplo, uma pessoa que é mais metal tende a ser uma pessoa mais fria, mais rígida, mais inflexível, mais difícil de mudar de ideia. Agora, uma pessoa de um elemento mais água tende a ser uma pessoa que chora mais, uma pessoa mais emotiva, né? Ou uma pessoa do elemento terra, ela tende a ser uma pessoa que se doa muito pelos outros. Às vezes ela doa o próprio nutriente dela para ver os outros crescendo, evoluindo. A terra faz isso para as árvores crescerem, né? Ela doa os nutrientes dela. Então isso para cada um dos elementos. Uma pessoa muito fogo é uma pessoa que expansiva, uma pessoa que chega chegando, né? Então, cada pessoa tem no seu elemento um elemento sobressalente, tá? E aí, sabendo que a gente tem o equilíbrio, os 2 ciclos dos elementos, o que acontece? Se uma pessoa ela é muito metal e ela convive muito tempo dentro de um ambiente onde tem muito elemento fogo, o que acontece? O fogo enfraquece o metal. Então, uma pessoa que tem o elemento metal, se ela passar muito tempo dentro de um ambiente que tem muita coisa, excesso de fogo, ela vai começar a tender a se sentir enfraquecida, sem energia, sem gás. Isso pode gerar um desequilíbrio que pode levar a problemas de saúde e doenças para essa pessoa. Num primeiro nível, isso impacta numa irritação, né? Numa falta de disposição e num nível mais profundo, até problemas de saúde e doenças. Mesma coisa, se uma pessoa madeira, ela convive muito tempo num ambiente que tem muita coisa, muita decoração de metal, ela pode se sentir enfraquecida, né? O contrário também é verdade. Por exemplo, se uma pessoa terra vive num ambiente que tem muita decoração do elemento fogo, aí ela vai se sentir mais energizada, mais disposta, mais feliz, mais saudável, porque é um elemento que dá força para ela. Então, a gente sabendo desses 2 ciclos e sabendo que cada pessoa tem um elemento sobressalente, a gente consegue começar a decorar a nossa casa de acordo com os elementos que nos fortalecem, certo? E eliminar aqueles elementos que nos enfraquecem. E a grande verdade é que você não precisa saber o seu elemento. Poxa, Bruna, mas como assim? Ó, alguns motivos, tá? Primeiro, é porque o nosso elemento, a gente tem um elemento que ele é sobressalente, mas ele não é fixo. Por quê? Algumas vezes na sua vida você está mais racional, outras você está mais emotiva. Então, esse elemento ele não é fixo. Então, eu nem incentivo vocês a descobrirem qual é o elemento de vocês, porque pode ser que você vá lá decorar a sua casa de acordo com o elemento que você descobriu que é teu, só que daqui 6 meses, um ano, esse elemento mude. E aí pode ser que ao invés de te ajudar, a tua decoração comece a te prejudicar, porque isso não é fixo, nós somos seres mutáveis, a gente está o tempo todo mudando, evoluindo, crescendo. Então, você não precisa saber o seu elemento, até porque ele não é fixo. Bruna, mas como assim? Você chega e me fala que a gente tem um elemento sobressalente que, dependendo de como a minha casa estiver decorada, isso pode estar me enfraquecendo, e aí você não vai me falar qual que é meu elemento? Não. E, sinceramente, gente, eu não sei qual é o meu elemento. E eu
juro para vocês, tá? Uma vez, num exercício lá com as minhas alunas, a gente fez um teste de internet que eu achei, né? Indiquei para elas como forma de brincadeira, falei, ó, não levem isso ao pé da letra, e eu fiz o meu elemento lá. Eu não lembro se deu terra, se deu, eu acho que deu terra ou água, mas de verdade, eu não lembro, porque isso não é relevante para a harmonização dos ambientes. E eu vou te explicar o porquê. Porque pensa comigo que você mora numa casa com outras pessoas, tá? Vamos supor que tem lá numa casa uma mãe, um filho e uma filha. Poderia ser uma mãe, um marido e um filho. Poderia ser uma mãe, a sogra e a esposa. Sei lá, qualquer pessoa, tá? Mas vamos supor aqui, para deixar bem visual, uma mãe, um filho e uma filha moram numa casa. E aí, se cada pessoa tem um elemento sobressalente, vamos supor que o elemento da mãe é fogo, o elemento do filho é metal e o elemento da filha é água. Então, analisando a mãe, que tem o elemento fogo, o elemento que fortalece ela é o próprio elemento fogo e o elemento madeira. O elemento madeira dá mais força para o fogo. Só que, em contrapartida, ela é enfraquecida pelo elemento água, porque o elemento água enfraquece o elemento fogo, né? Isso é a mãe. Agora, analisando o filho, que é elemento metal. Se ele é elemento metal, ele é fortalecido pelo próprio elemento metal e pelo elemento terra, que dá mais força para o metal. Em contrapartida, ele é enfraquecido pelo elemento fogo, que enfraquece o metal no ciclo de construção, de controle, né? E a filha, que é elemento água, ela é fortalecida pelo elemento água e metal e enfraquecida pelo elemento terra. Agora, se a gente olha isoladamente a mãe e começa a decorar a casa com o elemento fogo, o que acontece? O que fortalece a mãe vai estar enfraquecendo o filho. Ah, então vamos tratar o filho, né? Então vamos aqui, ó, vamos tratar aqui, fazer elemento metal e terra. Tá, mas aí você vai estar enfraquecendo a filha. Então, a gente nunca busca pegar um desses elementos e decorar a nossa casa com o que nos fortalece. Sabendo que diferentes pessoas têm diferentes elementos e que, dependendo do momento da sua vida que você passa, você pode, inclusive, mudar o teu elemento sobressalente, a chave é o equilíbrio, sempre. Porque é independente de quem visita a sua casa, independente de quem mora na sua casa, independente se você sabe ou não o seu elemento, independente se o seu elemento mudar ou não, se você trabalhar o equilíbrio, você vai estar trabalhando no bem-estar de todas as pessoas que frequentarem ou conviverem, ou o momento que seja, das pessoas que convivem na sua casa. Por isso que o nome da técnica não é os 5 elementos. O nome da técnica é o equilíbrio dos 5 elementos. Por isso que você não precisa saber qual que é seu elemento. Você pode saber? Pode. Tem uns testes na internet que você pode descobrir ali. Mas não faz diferença nenhuma você saber isso para você harmonizar a sua casa. E aqui eu trouxe até um exemplo de um ambiente onde tem isso muito bem equilibrado. Ó, se a gente for analisar, a gente tem aqui, ó, a parede de tijolinho, né? A parede de tijolinho, o tijolinho é barro, então isso representa o elemento terra. Aqui, ó, a gente tem a iluminação, tá vendo aqui, ó, iluminação, luz solar também entrando em casa, né, iluminação natural. A iluminação, ela representa o elemento fogo. Então aqui a gente já começa também a quebrar aquele negócio. Nossa, mas minha casa vai ficar cheia de cor, minha casa vai parecer a casa do Big Brother, meu Deus, vai ficar muito estranho. Não, vocês estão vendo que aqui é um ambiente lindo, particularmente eu acho lindo, né? Então, não é só a cor vermelha que representa o fogo, não é só marrom que representa a terra, não é só as cores, é o formato, o elemento, representações daquele elemento, tá? Aqui, ó, a gente tem a madeira, tanto aqui nessas treliças, quanto no próprio verde aqui. As plantas também representam a madeira.
A água, ela é representada pelas cores mais escuras, as profundezas do oceano preto, né? Então aqui, ó, no próprio preto aqui da estrutura da casa também, isso também representa o elemento água. E o elemento metal, ele pode ser representado pelo próprio metal em si, ou objetos da cor cinza, ou objetos mais arredondados, assim, ó, ovais. Tudo isso representa o elemento metal. Então, tem várias características que representam cada um desses elementos. E aí, conhecendo essas características, você consegue gerar o equilíbrio dos 5 elementos dentro de um ambiente. E um ambiente que tem o equilíbrio dos 5 elementos, ele tende a ser um ambiente onde as pessoas se sentem mais dispostas, mais felizes, mais saudáveis, mais. Inclusive, isso gera harmonia entre as pessoas. Então, se você quer harmonizar a sua casa para ter mais harmonia com os seus filhos, com o seu marido, com a sua esposa, com a sua mãe, com as pessoas que moram com você, esse equilíbrio dos 5 elementos também vai te ajudar. Por quê? Se as pessoas estão mais equilibradas, vai ser mais difícil elas gritarem umas com as outras, elas se xingarem, se desrespeitarem, porque elas estão harmonizadas. E aí a gente começa a ver como o Feng Shui não tem nada de místico, a gente começa a ver como o Feng Shui não precisa deixar a sua casa feia, a gente começa a ver como você não precisa gastar rios de dinheiro para harmonizar a sua casa, porque às vezes você até já tem esse tapete aqui, mas ele está lá na tua sala, no teu quarto. E lá no teu quarto já tem excesso de água. Então você pega um ambiente onde tem excesso e traz esse elemento para outro cômodo da tua casa que está faltando. Então, de novo, primeira coisa que a gente faz, primeira etapa do método Olhe, observação. Você vai nos cômodos da sua casa observar se está faltando ou se tem excesso de algum desses 5 elementos. Estando faltando ou tendo excesso de algum desses 5 elementos, se está sobrando, você faz a limpeza, né? Você tira esse objeto de lá, que é a segunda etapa do método Olhe. E depois você faz a harmonização. Você traz outros objetos que representem os elementos que estão em falta. Terceira etapa do método Olhe. E aí, inclusive, você pode usar outra técnica do Feng Shui, que é o reforço dos 3 segredos, para fazer a sua intenção. Qual que é a tua intenção com o equilíbrio dos 5 elementos? Ter mais saúde, mais disposição, minha família viver mais equilibrada, ter mais harmonia, justamente trazer essa energia do equilíbrio para minha família. E aí a gente cobre as 4 etapas do método Olhe: observação, limpeza, harmonização e intenção, com uma técnica, que é o equilíbrio dos 5 elementos.